Há uns meses atrás fiz um vídeo sobre a forma como países europeus assinaram os acordos de Minsk apenas para enganar a Rússia e continuar a fornecer mais e mais armas à Ucrânia com o propósito de causar uma guerra no futuro. Algo que foi confirmado por Angela Merkel, François Hollande, Petro Poroshenko e Volodymyr Zelensky. Isto já é chocante porque os alegados líderes na Europa assinaram acordos de paz, mas sem a intenção de os cumprir. Queriam apenas usá-los como meio para criar uma guerra. Isto é criminoso, foi a preparação propositada de uma guerra que podia, e de facto já o fez, causar a morte de centenas de milhares de pessoas. E hoje vou detalhar os eventos que provam que esta não foi a única vez que os Estados Unidos e a União Europeia impediram a paz entre a Ucrânia e Rússia. Depois da Rússia ter começado a sua operação militar especial a 24 de fevereiro de 2022, a mídia ocidental começou uma das maiores campanhas de propaganda de sempre. Mitos e lendas foram criados sobre unidades militares ucranianas a forçarem a retirada de soldados russos e também a narrativa que a Ucrânia estava a vencer a guerra. Nada disto era verdade, foi apenas fabricado para criar a ideia que enviar bilhões em dinheiro, armas e munições para a Ucrânia estava a dar frutos. Uma das maiores mentiras foi o alegado cerco de Kiev, onde a mídia ocidental criou a narrativa que, quando os russos saíram das áreas à volta de Kiev, isso aconteceu porque os ucranianos lutaram e expulsaram os russos dessas áreas. Mas nada disto aconteceu. Mas então o que aconteceu nas áreas à volta de Kiev? Para responder a essa questão, temos de viajar no tempo para o início de março de 2022, quando negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia tinham começado. As negociações aconteceram em Istambul e os mediadores foram o presidente Erdogan, Naftali Bennett, que na altura era o primeiro-ministro israelita, e o antigo chanceler alemão Gerhard Schröder. Naftali Bennett detalhou que tanto a Ucrânia como a Rússia queriam acabar com as hostilidades e fizeram grandes concessões para atingir isso mesmo. A Rússia, por exemplo, não iria desmilitarizar a Ucrânia e a Ucrânia, por sua vez, não tentaria entrar na NATO. Haviam outros detalhes que necessitavam de mais discussão e negociações, como por exemplo o que iria acontecer à região do Donbass, mas era claro que a Ucrânia e a Rússia estavam no caminho para atingir a paz. E chegaram mesmo a redigir um documento com as propostas na mesa para a paz e para acabar com a guerra. E este é o texto do comunicado de Istambul de 29 de março de 2022. Porém, como Bennett também referiu, os Estados Unidos e Reino Unido não queriam que estas negociações de paz continuassem. Dado que a Ucrânia não é um Estado independente, precisava da autorização do governo norte-americano para fazer qualquer coisa. E a administração de Joe Biden imediatamente rejeitou as negociações de paz. Bennett disse: nas negociações de paz no início de março de 2022 em Istambul, com Rustem Umerov, os ucranianos não aceitaram a paz porque não tiveram autorização para isso. Tinham de perguntar aos americanos primeiro sobre o que discutiram. Mas no final das negociações de paz, nada aconteceu. A minha impressão é que nada poderia acontecer, porque tudo o resto era decidido em Washington e isso foi fatal. O ministro dos Negócios Estrangeiros turco disse o mesmo e adicionou ainda: alguns países da NATO queriam que o conflito na Ucrânia continuasse para enfraquecer a Rússia. A 24 de março de 2022, numa reunião especial da NATO em Bruxelas, os países da NATO opuseram-se às negociações de paz entre a Ucrânia e Rússia. Joe Biden viajou para participar nesta reunião especial e garantir que nenhum país da NATO apoiava as negociações de paz entre Ucrânia e Rússia. Enquanto tudo isto acontecia, a Rússia e a Ucrânia continuavam a negociar a paz. E a 28 de março de 2022, dado que as negociações estavam a correr tão bem, Vladimir Putin aceitou retirar as tropas russas que estavam nas áreas à volta das regiões de Kiev e Kharkov como sinal de boa-fé. A 29 de março de 2022, o presidente da Turquia, Erdogan, foi um anfitrião de uma conferência de paz entre a Ucrânia e a Rússia, em Istambul, com um armistício aprovado em princípio com as propostas que já referi.
Também a 29 de março de 2022, Olaf Scholz, Joe Biden, Mario Draghi, Emmanuel Macron e Boris Johnson falaram novamente sobre estas negociações de paz entre Ucrânia e Rússia para garantir que não continuavam. Definiram ainda condições para que essas negociações pudessem continuar, condições essas que eram o total oposto de tudo o que já foi acordado entre Ucrânia e Rússia, ou seja, são condições que iriam arrasar com a mediação do presidente Erdogan, de Naftali Bennett e de Gerhard Schröder. A 6 de abril de 2022, todas as tropas russas retiraram-se das áreas à volta de Kiev e Kharkov, tal como tinha sido acordado com a Ucrânia. E a 9 de abril de 2022, Boris Johnson viajou para Kiev para dar a mensagem dos países da NATO à Ucrânia, ou seja, que as negociações de paz tinham de parar imediatamente. Zelensky também recebeu instruções para não fazer concessões à Rússia. E o resto é história. A guerra só começou realmente a partir daqui. Até ao 9 de abril de 2022, as negociações de paz continuaram entre a Ucrânia e Rússia e a violência e morte era limitada. Mas depois da sabotagem das negociações de paz por parte dos Estados Unidos, Reino Unido e países da NATO, a violência e morte aumentou significativamente na Ucrânia. Mais uma vez, os Estados Unidos, Reino Unido e países da NATO foram os criadores de mais uma guerra e, quando confrontados com negociações de paz, tudo fizeram para as sabotar. Exatamente o mesmo que tinham feito anteriormente com os acordos de Minsk. A 25 de abril de 2022, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, claramente identificou o objetivo dos Estados Unidos. E esse objetivo era de continuar a guerra e usar a Ucrânia para enfraquecer a Rússia. We want to see Russia weakened to the degree that it can't do the kinds of things that it has done in invading Ukraine. E como sabem, isto foi feito militarmente e economicamente, e por isso tantas sanções foram impostas à Rússia, bem como bilhões em dinheiro e armas foram enviadas para a Ucrânia para continuar a guerra. E como já vos mostrei em outro vídeo, isto foi preparado pelos Estados Unidos há alguns anos atrás. Os Estados Unidos forneceram armas e treino aos militares ucranianos durante anos, basicamente desde que os Estados Unidos fizeram o golpe de Estado na Ucrânia em 2014, que deu poder a grupos nazis. E o objetivo de enfraquecer a Rússia está claramente exposto no relatório da empresa RAND, que mostrei em outro vídeo. A RAND é uma empresa que analisa e cria cenários de ação e consequência para o complexo militar e industrial dos Estados Unidos. Dito tudo isto, e como podem ver, o cerco de Kiev não aconteceu. Nem os ucranianos venceram qualquer batalha contra forças russas nas áreas à volta de Kiev, porque isso nunca aconteceu. O cerco de Kiev é mais um dos muitos exemplos de propaganda da mídia ocidental sem qualquer relação com a realidade. E esta propaganda também levou à narrativa do massacre de Bucha. Essa narrativa alegava que foram os russos que mataram civis em Bucha, que se retiraram das áreas à volta de Kiev porque estavam a ser atacados por forças ucranianas. Mas nada disto foi verdade. O massacre de Bucha aconteceu realmente, mas não foi feito por tropas russas. Foi feito pelos grupos nazis ucranianos que fazem parte dos militares ucranianos que mataram civis no oeste da Ucrânia desde 2014, algo que já detalhei em outros vídeos. O que não aconteceu foi a retirada de tropas russas porque perderam no confronto direto com forças ucranianas. A retirada das forças russas daquelas áreas aconteceu apenas porque fazia parte do acordo entre Ucrânia e Rússia durante as negociações de paz em Istambul. Negociações de paz que foram sabotadas pelos Estados Unidos, Reino Unido e países da NATO. Durante mais de 70 anos, os países da NATO foram responsáveis por muitas guerras, pelo assassinato de milhões de pessoas, pelo bombardeamento e destruição de vários países. A Ucrânia é apenas a sua vítima mais recente e é nada mais que uma representante dos Estados Unidos e NATO contra a Rússia. Para além disso, a Rússia é demasiado poderosa para que os países da NATO a enfrentem diretamente. Os países da NATO precisavam de um país escravo para se sacrificar contra a Rússia, na esperança que a Ucrânia pudesse pelo menos causar danos à Rússia. No fundo, os ucranianos dão o corpo e o sangue, enquanto a NATO dá o dinheiro, as armas e munições. Algo que o antigo ministro da Defesa ucraniano disse exatamente por estas palavras. Ми виконуємо місію НАТО сьогодні без втрати їхньої крові, з втратою нашої крові. Тому для них треба витрачати їх зброю. E tal como o Vietnã, Iraque, Jugoslávia, Afeganistão, Líbia e Síria, a Ucrânia junta-se ao clube de países usados e destruídos pelos países da NATO. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, a França e outros países da NATO estão sempre a falar dos alegados eixos do mal e como países como a Rússia e China fazem parte desses eixos. Mas como bem mostra a realidade, são os Estados Unidos, Reino Unido e países da NATO que estão sempre a favor da guerra e sempre contra a paz. A sabotagem das negociações de paz em Istambul foi apenas o mais recente exemplo disso mesmo.
Ou seja, estes países são o verdadeiro eixo do mal. Espero que tenham gostado e até à próxima.